um podcast para mulheres, com conversas sinceras que nos interessam. Muito bem! Estamos aqui para mais um Podliz, um episódio aqui do nosso podcast. E hoje tem uma convidada muito especial, que eu estou muito feliz de reencontrá-la, né? Porque faz alguns anos que eu não vi a minha incrível, adorada Regiane Toigo. Uau, meu Deus do céu, como esse Podliz tá chique, hein? Esse Chique. Esse é um podcast muito chique, assim, de receber alguém que acrescenta tanto no marketing e tal. E desde já eu já vou dizer aí para minha audiência que esse é um podcast para as minhas terapeutas, né? E para quem se interessa em produzir conteúdo para as redes sociais, a Regiane Toigo vai se apresentar, mas ela é uma grande especialista nesse tema. Rê, seja muito bem-vinda ao Podliz. Muito obrigada, Lisandra. Muito feliz de te reencontrar. Somos amigas de longa data, De né? longa data, né? Dinossauras do marketing digital, praticamente. Rê, conta um pouquinho aqui para essa galera que vai começar a assistir esse podcast. Qual que é hoje a tua agência, o teu posicionamento? Com o que a Regiane Toigo, essa marca, né? Porque acho que hoje você já virou uma marca, né? Que eu te vi lá naquela palestra que você deu lá no Fire. O que foi aquilo, mulher? Pelo amor de Deus, maravilhosa. Super nervosa. Tava maravilhosa, tava linda. Então, primeiro eu queria falar para as tuas terapeutas que eu tenho um pezinho na área da saúde, porque eu sou dentista de formação. Tá brincando? Isso eu não sabia. Que legal! Minha primeira formação foi odontologia, depois me especializei em endodontia. Depois eu passei algum tempo no mercado de varejo, onde eu decidi montar um e-commerce. E aí que eu fui para o marketing digital. Isso, eu acho que eu te acompanhei dessa época, porque eu lembro da loja que você tinha, né? Isso eu lembro, mas da parte do dentista, não. Isso. E aí, quando eu criei a Like Marketing, foi a união desses dois pontos, né? Porque eu comecei a estudar marketing, que marketing e vendas, para mim, é uma coisa muito... São duas coisas muito parecidas, muito próximas, né? Então, fui estudar marketing, tive essa vivência com vendas nas minhas lojas, fui empreendedora do mercado de varejo e retomei esse assunto, a área da saúde, no marketing, porque a Like Marketing, ela, quando surgiu, a gente atendia todo tipo de empresa, mas rapidamente eu me voltei para o conteúdo científico. Então, eu gosto muito e foi uma grande realização, porque eu gosto da área da saúde. Eu não fiz odonto porque não é uma área de vocação, Mas hoje, e depois de todo o nosso trabalho, me sinto devolvendo para a área da saúde me devolvendo para a área da saúde, porque a gente dá voz a profissionais da área da saúde com a Like Marketing. Que lindo e depois a gente criou a Like Lançamentos, que passou a fazer lançamentos de profissionais da área da saúde também. Uau, que incrível isso. Quando eu conheci você, eu lembro que uma das coisas que eu mais gostei, lógico, em você, né, foi o quanto você se aprofundava no neuromarketing, né? Eu acho que esse também é um grande diferencial do teu trabalho com essa coisa da produção de conteúdo, é esse lado que você traz da neurociência, né? Eu acho que aí você se diferencia, né? Essa coisa do marketing digital, da produção de conteúdo. Você continua nessa linha? Sim. Eu brinco, eu sou uma neurocuriosa. Eu não posso dizer neurocientista, né? Mas eu sou uma neurocuriosa. Tudo que envolve cérebro, o funcionamento do cérebro e a aplicação, que é em tudo, é o que me interessa. Hoje eu estou muito curiosa com o estudo da concentração, porque a distração é um dos grandes males, né, do nosso momento, acho que de todos os momentos da humanidade, mas sobretudo hoje. É um tema muito interessante, né? Aliás, dá um podcast só sobre isso, né? A gente pode já pensar no próximo. Rê, há quanto tempo você está no marketing digital? Desde 2011. Tá. 2010 eu comecei a estudar e 2011 eu criei a Like Marketing, que na época era Like Marketing de redes sociais. Sim, porque daí você só produzia conteúdo para as redes, né? Depois você foi... Depois a Like foi crescendo e a gente foi abrangendo, né? E naquela época ainda a rede social era uma coisa muito prematura. A gente falar só de conteúdo de rede social ainda era uma coisa assim, ninguém ouvia falar disso, né? Não. Ainda era muito
era muito bebê ainda no mercado. Uhum, Mas as agências de publicidade, elas não tinham quem fizesse o uhum, Facebook. uhum. Então, eu comecei a trabalhar como freelancer de agências e a Like, durante um período, foi terceirizada, né, de agências e depois a gente embarcamos em só clientes próprios. Entendi. Uau, que legal. Falando eu queria muito, assim, trazer, né, que eu, acho que pode agregar muito, principalmente para as terapeutas, né, que estão começando no marketing digital, é trazer justamente esse lado da importância e do que significa o conteúdo para um negócio no marketing digital hoje. Seja, eu não sei se é a mesma coisa para uma empresa e para um prestador de serviço. Mas vamos pensar nesse prestador de serviço autônomo, né? Uma terapeuta, uma psicóloga, uma psicanalista, ou alguém que quer começar a construir um posicionamento e uma autoridade, assim. O que o conteúdo significa para essa pessoa, para esse negócio, assim, na visão da Regiane, na visão da Regiane Toigo? Para um profissional da saúde que vende o que ele sabe, um tratamento baseado naquilo que ele sabe, o conteúdo é fundamental, né? Hum, Então, assim, hoje se eu te perguntar assim, me indica uma nutricionista, me indica uma terapeuta, você vai me indicar o quê? O Instagram dela. E sim. aí eu vou entrar nesse Instagram e eu vou olhar o quê? Eu vou Uhum, olhar como ela se comunica, eu vou olhar se ela passa confiabilidade, eu vou olhar os vídeos dela, eu vou olhar a forma como ela escreve, e tudo isso vai ser um pré-contrato, né? Vai ser uma quebra da barreira do prazer em conhecer. Então, eu vou decidir se eu vou contratar, se eu quero essa profissional, muitas vezes pelo conteúdo, antes de chegar nela. E essa decisão, né, falando sobre neurodecisões ou sobre neuromarketing, ela é totalmente inconsciente. Então, a pessoa, sim. ela se apaixona, ou ela se encanta, ou ela pode criar aversão Ranço? também, por essa imagem que o profissional foi capaz de criar através do seu conteúdo. Então, é fundamental que o profissional da área da saúde, terapeuta é a área da saúde, né? A saúde Uhum, mental, que uhum. assumiu uma importância gigantesca nos dias de hoje, né? No Sim. momento atual. Então, é fundamental, é parte do negócio. Eu diria que é o local onde a terapeuta deve investir os seus esforços de captação de clientes. Sim. Eu lembro que em 2016 eu fui naquele Millionaire Mind, lembra que rolava? Lembra? E teve Lembro, um eu aqui em também Floripa. fui. Talvez a gente tivesse lá, Acho que eu então. fui no Rio. Eu fui nesse aqui que teve no Costão do Santinho. E como você lembra do careca que fazia como Sim, que ele chamava? Não lembro não agora. lembro Mas também. enfim, eu lembro que lá em 2016 Um ele que se falou queimou, né, tem a história dele. nossa, é muito chocante, né, a Uhum, palestra dele. Mas uhum, enfim, ele dominava aquele uhum. palco, né, aprendi muito com ele. Mas eu lembro que lá em 2016 ele disse assim, uma das coisas que ele falou em uma das palestras dele foi: "A empresa que nos próximos 5 anos não tiver uma presença digital, vai deixar de existir", né. Então, isso até 2021, vai. E eu digo isso hoje para as minhas terapeutas, né, principalmente com a chegada da inteligência artificial e com tudo que está acontecendo, né, no mundo pós-pandêmico, eu falo para elas que nos próximos 2 anos, quem não tiver uma presença, um lugar ali para chamar de seu, onde você se torna uma referência naquilo que você faz, vai se tornar irrelevante para o mercado. Porque é exatamente isso que você disse, né, se hoje, quando a gente fala: "Você conhece tal pessoa?", a primeira coisa que a gente faz é o quê? Colocar ou no Insta ou no Google, né, é Uhum. a primeira coisa, são os nossos parâmetros hoje, deixa eu ver quem é". Então, se daqui 2 anos essa profissional, ela não tiver definido, né, qual que é o nicho que ela trabalha, que tipo de conteúdo, com quem que ela conversa e que tipo de conversa é essa que ela constrói, como é que ela vai, atraindo uma audiência que seja se ela não tiver nem noção disso, provavelmente vai ser um profissional, uma prestadora de serviço ou uma empresa que vai se tornar irrelevante, vai deixar de existir, né. As pessoas não vão ter onde nem te achar, mas nem como te validar, né, é isso que você falou. Eu fui procurar uma ginecologista para minha filha de 13 anos também esses dias, era a primeira vez que ela ia numa consulta, e eu fiz várias pesquisas em várias páginas do Instagram de ginecologistas. E aí você falando agora, né, dessa coisa do conteúdo da profissional de saúde, e era exatamente isso.
olha que eu trabalho com isso, mas eu não me dei conta, né? Por que eu escolhi a que eu escolhi, sabe? Porque a comunicação dela era mais clara, porque eu percebia através da comunicação ali dos vídeos, dos posts, que ela tinha muita segurança no que ela falava, que ela tinha profundidade no que ela falava, que ela realmente era uma ginecologista voltada para o universo dos adolescentes, infância e adolescência. Então, bom, essa aqui... Nichou Nichou, no que eu tava exato. procurando. Eu confio, entende? Opa, é o que eu tô procurando. Confiou de antemão. Exato. Então, você falou uma coisa bem importante. Vou procurar no Instagram, vou procurar no Google para ver quem é essa pessoa. O que o cérebro entende se ele não encontra essa pessoa? Não essa existe. Pessoa não é ninguém. Não é ninguém. Ai, que horror, meu Deus. É horrível falar isso, porque, na verdade, pode ser uma inverdade, né? Claro. Que a pessoa é alguém. Mas, é claro que ela é alguém. A pessoa é alguém, ela pode ser uma autoridade muito importante naquilo que ela faz. Mas como ela não está ali presente, o nosso cérebro de consumidor vai interpretar dessa forma. Não é ninguém. Então, assim, eu até dizia uma coisa um tempo atrás, tá? Eu dizia assim para o profissional da área da saúde ou para os médicos que vinham lá na Like, para os dentistas, enfim, todos os profissionais da área da saúde, olha, produzir conteúdo é a grande oportunidade para a tua carreira. Eu dizia isso. Só que hoje, eu acho que não é só uma oportunidade. Hoje extrapolou a oportunidade e hoje é uma obrigação. Sabe por quê? Porque o profissional da saúde, ele reclama daquele profissional superficial, daquele profissional que não tem conhecimento e que acaba atraindo uma grande parte dos pacientes e muitas vezes levando um tratamento sem qualidade, porque ele é muito bom. Marqueteiro, né? Muito bom. E aí, esse mesmo profissional, ele chega lá na Like dizendo para mim assim, ó, eu não quero ser como esses marqueteiros. Para tudo. Como assim? O que você entende por marketing? Porque nós saímos dos bancos acadêmicos não só com falta de conhecimento sobre o que é marketing, mas com preconceito. Então, a gente acha que fazer marketing é feio e que a pessoa que faz marketing, sobretudo o profissional da saúde, é porque ele não tem um bom produto. Porque tratar a saúde das pessoas ainda está no nosso inconsciente. Como uma obrigação, né? Ou como uma outorga divina que a gente tem que fazer que a gente tem que prestar um serviço que a gente tem que prestar por devoção. Não que não tenha também, mas é disso que o profissional vive, né? Sim, paga boleto, né? Exatamente. Então, o que o profissional tem hoje que se qualificar? Ele tem que ser um comunicador. Deveria já ser dentro do consultório um comunicador, porque você precisa se comunicar com o paciente para que o tratamento tenha valor, para que o tratamento tenha sucesso. Então, você levar essa sua boa comunicação de dentro do consultório para as redes sociais é sua obrigação, não é uma oportunidade. Eu vejo hoje assim. Não, eu super concordo. Nossa, você falou muitas coisas, né? Abriu várias portas aqui para mim. A primeira é quando você fala essa coisa de que o profissional de saúde, principalmente médicos, terapeutas, psicólogos, parece que tem que tratar as pessoas... É um dever, né? E você não tem que cobrar. É um sacerdócio. Isso, é um sacerdócio. Ótima palavra. Eu comecei no marketing digital em 2014, né? 2015 eu fiz meu primeiro lançamento. Eu lembro que quando eu comecei a rodar os meus primeiros anúncios, eu acho que naquela época, a gente está falando de 10 anos atrás, né? Eram pouquíssimas as psicólogas. E eu comecei a falar para mulheres separadas. Então, você quer superar uma separação? Você está sentindo X, Y, Z e tal? Eu sei como te ajudar. Os meus anúncios, eu era chamada de anticristo. Que absurdo, sou mercenária, ao invés de você estar ajudando essas pessoas, você quer vender curso para elas. Olha que... Nossa, no começo foi muito pesado para mim, porque, imagina, né, tava começando, e eu falava... Não tinha referência Não ainda. tinha referência nenhuma, né? Era assim, nossa, eu era detonada, assim, sabe? Meus anúncios meus patrocinados era uma coisa, assim, que eu tinha que estar ali atenta. Os primeiros médicos que eu atendi também. Às vezes eu tinha que ficar limpando os comentários para que eles não vissem, né? Isso. Porque aquilo afetava... Porque a gente era chamado de mercenário, entende? Como assim? Você devia estar tratando essas mulheres de graça, você quer vender, elas estão em sofrimento, vai cuidar das pessoas que precisam realmente da sua... Não, coisas horríveis. Então, olha como... Hoje não. Hoje tá tudo bem. Já tem 500 mil terapeutas e médicos na internet. Já avançamos um pouquinho, né? A segunda coisa que você trouxe, né, com relação
a esse profissional da saúde deveria ser um comunicador, né. Meu Deus, que difícil isso, porque acaba sendo mais uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Então hoje eu tenho lá a minha certificação para terapeutas, tenho, sei lá, 250 terapeutas. Qual que você acha que é a maior dificuldade delas? Comunicação. Assim, é um parto para conseguir fazer elas gravarem um vídeo, para conseguir se expor, sabe. É uma barreira, assim, é uma barreira. Aí depois que Mas eu aposto que elas são boas comunicadoras. Na verdade, eu acredito também. porque não existe psicólogo que não seja um bom comunicador, uma terapeuta que não seja uma boa comunicadora. Porque você precisa dessa interação com o paciente. Você precisa explicar, você precisa fazer analogias. A dificuldade não é. Elas acham que é ser uma boa comunicadora, mas na verdade eu acho que a maior dificuldade está no auto-julgamento, Isso, autocrítica e na autocrítica exposição. na exposição. O Eu medo acho. de errar, de ser julgada. Exatamente. Esse é o que Pelos colegas. pelos colegas. Nossa, eu tenho uma ontem, inclusive, eu dei supervisão para elas, e eu tenho psiquiatras que estão entrando dentro do CIP para trabalhar com grupos terapêuticos de mulheres. E essa psicanalista, ela é do núcleo de pesquisa psicanalítico lacaniano da Unicamp. Então, assim, né, ortodoxos, assim, até. Quando ela entrou no método CIP, eu falei: "Ai, meu Deus, que medo, né? O que essa lacaniana vai fazer aqui?" E acabou que ela se apaixonou, tá super apaixonada. Só que ela começou quando ela começou a se expor, porque daí foi a primeira vez, depois de 10 anos de clínica lacaniana, que ela começou a se expor na internet. Meu Deus do céu, ela sofreu, foi super rechaçada pelo próprio. Porque o meio acadêmico, ele faz essa exclusão, isso é. Exatamente. Eu também já vivenciei En junto com profissionais esse Isso, então momento. essa é uma grande barreira dos Uhum. profissionais de saúde, Uhum. os próprios colegas. E tem uma outra barreira ainda, que hoje, para a gente produzir conteúdo, a gente tem que entender um pouco sobre narrativa. E na mente de pessoas muito ortodoxas, acadêmicas e na mente de pessoas muito responsáveis, narrativar significa mentir. E não é assim. A gente precisa criar histórias para que as pessoas consigam nos ouvir. Mas a gente não cria história para o paciente também. A gente não cria Claro. narrativa para que as pessoas consigam entender o que a gente está falando. Na verdade, o profissional da saúde, ele é um tradutor da ciência para a comunidade e ele precisa agarrar esse papel. Ele precisa se transformar nessa figura. Eu transcrevo a ciência para você de uma forma que você entenda. Narrativar não significa mentir. Narrativar significa expor os fatos que são reais, que são verdadeiros, expor a verdade de uma maneira como que ela possa ser entendida e ser levada adiante. Porque na internet a gente tem que fazer um conteúdo que seja levado adiante. As pessoas compartilharem significa levar adiante. Então, se eu compreendi uma coisa que um médico disse, eu vou explicar para minha mãe. Eu vou explicar para o meu filho, eu vou ser um disseminador dessa verdade, eu vou ser um disseminador dessa ciência. Então, quando eu falo para pessoas altamente cientistas, eu uso esse argumento nisso. Eu explico o seguinte: se você não levar a ciência até as pessoas através de uma narrativa, a anticiência vai encontrar uma narrativa para se propagar. E é por isso que tem tanta anticiência. Porque a anticiência não tem pudor de construir uma narrativa. E a ciência, os cientistas de tão responsáveis que são, têm esse pudor. Exatamente. Nossa, muito bom isso. Muito bom. É muito desafiador. Você já lançou vários médicos, né? Sim. Ótimo. Qual que foi o teu maior desafio com eles? O primeiro grande desafio é esse, fazer com que eles se exponham. Isso, fazer com que eles se exponham, fazer com que eles rompam a barreira da vergonha e do rechaço dos colegas. Eu comecei, o primeiro médico que eu lancei foi em 2016. Eu lembro. Era bem precoce o mercado, né? Então, a gente enfrentou, assim... muito a barreira dos próprios colegas. Hoje isso já está mais comum, como você falou, já vários médicos já se aproximaram da comunidade. Acho que essa questão da saúde, que era muito comum,
na pandemia, isso se acalmou, porque Sim. todos os profissionais tiveram que migrar para o Uhum. digital, né? Uhum. Então, isso melhorou bastante consideravelmente, né? Telemedicina também ajudou. Ajudou Ajudou muito. bastante. Teleatendimento, É. telemedicina. Então, o maior desafio é esse. Mesmo médicos muito comunicadores costumam arrecadar muitos haters, né? Principalmente quando eles têm opiniões controversas, que a ciência é feita de opiniões controversas. Uhum. Isso é Nem a muito. ciência é absoluta, né? Nunca. Na Uhum. verdade, a ciência ela é transitória, né? O que a gente sabe Claro, hoje pode ser desmentido amanhã, sim, ou o ponto de vista, a experiência de cada um. Então, mas não há esse respeito, né? As pessoas querem uma verdade única e absoluta. absoluta. Isso. Então, esse é um ponto de desafio. É o maior desafio, eu acho, do profissional da área da saúde, é vencer o julgamento da escola, da academia. Não, acho que você tá certíssima, assim. É o que eu reparo muito com as terapeutas, assim. E também acho que eu também senti isso no começo, né? Ainda sinto, às vezes, de ser julgada, de ser, né, desvalidada, alguma Uhum. coisa nesse sentido, né? Às vezes É. você fala alguma coisa e você fala, ai meu Deus, como será que os colegas vão interpretar isso? E são o próprio trabalho com a área da saúde transforma o profissional num profissional muito responsável. Então, a pessoa, quanto mais responsável, muitas vezes ela é muito suscetível a críticas, né? É, Então, a crítica, ela te afeta de uma muito. maneira Isso. dolorida. Isso. Esse era o ponto que eu ia chegar agora, né? Porque essa é uma questão difícil, né? Então, por exemplo, ontem uma terapeuta disse para mim: "Eu não sei o que acontece, mas eu não tô conseguindo vender". Ela faz a masterclass, chega na hora de vender, ela se embota, sabe. Ela vai pra live e, assim, uma puta de uma profissional, um grande É que é uma conteúdo. crença que vender é feio, né? Isso! Então, percebe, assim, você vai quebrando, assim, acho que os profissionais que estão no marketing digital são pessoas ousadas e corajosas, porque você tem que passar por todas essas barreiras, Uhum. né. Primeiro é você se desvencilhar do que o outro vai pensar. Aí depois é você ter coragem de se confrontar, né, porque eu falo que no começo eu fazia vídeo me defendendo da câmera, não gravando para a câmera, né, eu só me protegia. Eh, Depois é a gente ter que lidar com com isso, assim, será que as pessoas vão entender o que eu tô querendo falar, né? Ou lida e aí, por último, ter que lidar com as críticas, né, que é uma coisa que desestabiliza de um jeito, se você não tiver uma certa estrutura e uma confiança no teu trabalho. Exatamente. O segundo desafio que eu ia te falar e que ajuda muito é a gente, com esse profissional, construir um método sobre o conhecimento dele, tá? Porque às vezes o profissional ele tem muito conhecimento, ele sabe muito, mas Uhum. na hora de vender esse conhecimento não está exatamente organizado de uma forma com que quem vai ser impactado por esse conhecimento vai ter condições de aplicar. Uhum. E de uma forma ou de outra, esse profissional sabe disso. Então, organizar esse conhecimento em formato de um método é capaz de transformar um profissional da área da saúde num vendedor. Por quê? Uhum. Porque ele olha para aquilo que ele criou, ele olha para aquele desenvolvimento que ele fez, consciente, né, do que ele está fazendo, e ele entende que aquilo vai de fato ajudar. E aí, quando ele vê pessoas aplicando aquilo que ele está ensinando, seja o leigo ou seja o colega mesmo de classe, ele ganha confiança e ele passa a entender que quando ele vende, ele ajuda. Então, não é mais vender, é ajudar. Porque quando a pessoa comprar de mim, eu tenho certeza que ela vai conseguir vencer o desafio na vida dela. E essa certeza é o que transforma um profissional da área da saúde cheio de paradigmas num vendedor. É. Isso foi um grande aprendizado para mim. Eu também não sou uma vendedora nata, né, eu não tinha essa Eu também habilidade. não sou também. Não tem. Eu Eu falo fui o aprendendo. meu marido, por exemplo, eu falei que, assim, ele vende qualquer coisa, né, ele falando, ele já tá vendendo. Então eu falo para ele que ele nasceu com chip de vendedor. Eu preciso amar muito o que eu vou vender. É, Eu sou essa isso, pessoa. Eu mas eu tenho que ainda ter muita confiança que aquele produto é para ti. Tanto que tu pode me perguntar assim: "Tu acha que esse produto é para mim?" Se eu
pensar. Não é. Acho que não é. Eu Uhum. prefiro não vender. Uhum. Eu tenho que ter confiança de que, de fato, aquela solução vai te ajudar. Entendi. E uma das coisas que acho que eu fui construindo, né, foi justamente confiar no que eu tô vendendo, Uhum. né. E aí uma vez a Raquel me disse uma coisa, foi uns anos atrás, ela falou assim: "Prima, sabe o que eu tô aprendendo? Que vendas curam. Uhum. Cura quem vende e cura quem compra". Uhum. Cara, aquilo reverberou, assim, dentro de mim, sabe. Eu falei: "Cara, olha que coisa maravilhosa, né". É claro que cura em muitos níveis, Ainda mais quem vende saúde. ainda mais quem vende saúde. Exato. E daí quando eu virei essa chave, eh, ficou mais leve para mim vender, sabe. Então, hoje eu tô lá vendendo ali, o meu método, que é um ticket consideravelmente alto no nosso mercado, mas eu sei, né, o quanto aquilo vai transformar ela enquanto mulher, porque é um trabalho incrível, e vai transformá-la enquanto profissional, né, porque isso aconteceu comigo, isso acontece com as terapeutas que entram e resolvem assumir essa jornada. Mas eu percebo e é claro, né, é claro que quando a gente cruza uma ponte e a gente olha para o lado de lá, a gente fala: "Ai, como eu queria que essa pessoa só visse isso, né, se ela só confiasse, ela só dissesse: 'Fecha o olho e cruza a ponte', faz o que a gente está falando", né, ou enfim. Mas enquanto o indivíduo não se coloca, né, e não se dispõe a dar essa possibilidade, não tem como e tá tudo bem, né. Mas olha que dificuldade. Não, se eu sou da saúde, então eu não posso vender, né, porque vender é feio, Uhum. porque vender é isso, se eu quero vender, então eu quero o dinheiro da pessoa, eu não Porque quero se eu contar uma tratá-la. história para vender, eu vou estar mentindo. Sim, sim. Então eu acho que as pessoas da saúde que estão no marketing digital são pessoas corajosas e ousadas, assim, Muito, porque é muito muito. difícil. Uhum. É muito difícil. Vivendo e trabalhando todos esses anos com o marketing digital, sendo uma mulher empreendedora, né, como que é isso para você, assim, como que tem sido? Sabe que hoje que eu comecei a olhar para trás e questionar algumas coisas, porque eu sempre fui muito da ação, né, então assim, é tudo mais difícil para a mulher, a gente sabe, né. A Uhum. mulher ela tem que fazer o dobro para ganhar metade, Mais ou infelizmente, menos isso, por aí. né. Uhum. Então, acho que é tudo mais difícil. Mas recentemente eu comecei a questionar sobre essa dificuldade. Há um tempo atrás eu não ligava, ou eu acho que eu acionava a minha privação emocional para não pensar, né, ou para não me incomodar. Mas hoje tem me incomodado bastante o fato de eu ver algumas cenas machistas, assim, no nosso Meio. mercado, Uhum. algumas, vou dizer assim, injustiças com as mulheres e Uhum. algumas, enfim, algumas coisas que eu acho que parece que estão fora do tempo, assim, sabe. Às vezes eu vejo umas coisas acontecendo que eu digo: "Gente, a gente tá na década de 80 por Uhum. acaso", sabe. Parece que até alguns valores, assim, têm retumbado, tu não acha, assim, algumas coisas, antiquadas. Então, não é fácil. Mas é muito bom. E eu tenho em casa um companheiro que, né, Te que apoio. que apoia, que veio trabalhar comigo. Na época que a gente se conheceu, não trabalhava, É, né. não, que Sim, faz legal. 4 anos que o pai que veio trabalhar na minha empresa. Não, e tu sabe que ele já teve que ouvir, assim, de pessoas assim: "Ah, então a tua mulher que é a dona da empresa e tu é o quê? O dono de casa?" Gente, as pessoas Cruéis. conseguem ser cruéis até com um homem que veio trabalhar no negócio que É da mulher. supostamente a mulher que fundou, né. Hoje, claro, a gente é sócio de vida, mas é muito, muito antiquado, né, Sim, muito. o Achar pensamento que que a sim, gente que a gente vê ainda hoje, né. sim, totalmente. Esses dias eu ouvi de uma especialista da internet, ela falou assim, eh: "Ah, eu tô um pouco cansada do marketing digital, porque o marketing digital é tóxico". E é. E eu falei pra ela: "É verdade, você tem toda a razão. É muito tóxico, né". Mas se você tem um negócio hoje e você depende de vendas
online para sobreviver, ou se você fez essa escolha, não tem um outro jeito. O celular é tóxico, É né? quanta coisa é tóxica, né? Tudo é tóxico, Sim, né? Um carro pode ser uma arma, pode salvar uma vida. Então, assim, sim. toda ferramenta é divina ou demoníaca. Tem Uhum. uma frase que eu não sei quem disse, mas eu li no livro esses dias, que diz assim, a mesma pessoa que inventou o navio inventou o naufrágio. Exato. Então, assim, sim, o Uhum. marketing digital é tóxico, mas ele Sim. é a ferramenta que a gente tem para crescer os nossos negócios. Então, como é que a gente faz para essa ferramenta funcionar com uma toxicidade mínima, Com mais né? leveza. Exatamente, esse é o nosso desafio. Porque Uhum. viver pode ser tóxico, né? Opa, hoje em dia, Muitas coisas, né? respirar é tóxico. Exatamente, beber água com Beber água. microplásticos. Entendeu? Sim, mas eu entendo quando ela fala esse tóxico, é de tudo que vem junto quando você cruza essa linha do marketing digital, né? Então aí você começa a estar mais presente ali nas redes sociais, daí você começa a ver a vida dos outros, aí a Uhum, sensação que você tem é aquela de que tá todo mundo fazendo tudo, tá tudo dando certo, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo ficando rico e você tá ali patinando uhum, sem sair do lugar. Isso é tóxico, uhum. né? Esse lugar que você se coloca, essa comparação que você faz, isso é muito tóxico, né? Então é muito também de você perceber de que posição você fala e que posição você ocupa, né, nesse lugar. É tóxico porque vicia, né? Também, A né? comparação, ela é viciante, Total. porque ela é necessária evolutivamente. Você precisa se comparar para entender onde você está e Uhum, para onde você quer chegar. E o nosso cérebro só funciona com contraste. Então, eu preciso da luz apagada para entender que a luz está acesa, né? uhum. Preciso da escuridão para entender a luz. Isso é viciante, isso é evolutivamente viciante. Então, o que a gente precisa fazer para não cair nisso também estou lendo um livro ótimo, Hum, que fala sobre isso. A comparação, ela é uma distração. E qual é o contrário de distração? Tração. uhum, Então, você se distrai através da comparação, porque você não está tracionado o suficiente naquilo que você tem que fazer para chegar onde você quer. E aí uhum, você vai entrar numa comparação que é tóxica. uhum, Existe comparação necessária, né? Se a uhum. gente não, Sim, a não gente precisa fazer, por exemplo, uma análise de concorrência para você se Exatamente. posicionar, né? Exatamente, para você saber onde é que você vai. Você tem que fazer uma comparação necessária para você continuar caminhando. Mas se você desviar, se você perder a tração da onde você quer chegar, você vai você vai entrar na distração Uhum, da comparação. E isso sim é muito tóxico. Esse é um caminho muito tóxico. Mas é fácil reverter esse caminho mental. hum, É fácil. hum. Eu acho eu acho É, que não é tão difícil como as pessoas colocam, tá? Eu acho que uma boa agenda diária, eu acho que sim, metas, organização, exatamente, planejamento. exatamente. Boas metas e traçar o seu caminho possível, ter a Uhum, sua, onde você quer chegar amanhã, o que eu tenho que fazer amanhã, isso te traciona, né? uhum. Se você pode amanhã acordar e ficar o dia inteiro sofrendo porque você está se comparando com o que você vê no Instagram. Ou você pode não abrir o Instagram e fazer aquilo que está na sua agenda. Então, Uhum. uma coisa é distração, a outra é tração. Sim, muito bom, muito bom. Esses dias eu vi um corte de um podcast da Scarlett Johansson. Eu adoro ela e ela estava falando que ela não tem rede social. Ela nessa entrevista, né? E aí o cara perguntou por que que ela não tem, né? Se ela já teve. E ela diz que ela nunca teve, mas que um tempo atrás ela tentou. E aí ela pegou e fez um perfil no Instagram, né? Fez o perfil no Instagram. Aí a primeira vez que ela foi acessar, ela entrou ali no perfil dela e começou, né, a navegar. E ela disse que em 20 minutos ela se percebeu ansiosa, se comparando com a vida de uma pessoa que ela viu uma vez na vida dela lá. Eh, e quando ela se percebeu, ela disse: "Não, eu não tenho saúde mental para isso". Tum, foi lá e deletou a conta dela no mesmo minuto. Levou 20 minutos a vida dela no Instagram.
Ela não precisa, né? Ela não precisa, né, minha gente? Ótimo. Um Óbvio. dia Aham. meu filho me perguntou, mãe, se tu fizesse um lançamento de 100 milhões de reais, tu ia postar isso no Instagram? Eu falei, meu filho, se eu faço um lançamento de 100 milhões de reais no meu Instagram, ia ser Desaparece. deletado. No meu minuto Exato. seguinte, eu tô ali porque eu preciso. É claro. O que te dá coragem para gravar vídeos, Regiane? Boletos para pagar, Boletos para pagar, sabe? Então, exatamente. assim, eu encaro exatamente dessa forma. Claro. Não é fácil, dá vontade de se comparar, dá, mas é só a gente retroagir para a agenda, né? Volta para tua agenda, volta para tua atração. Tem uma coisa que me preocupa também nessa toxicidade, que é a nossa perda de autenticidade. Isso eu ouvi uma blogueira falar um tempo atrás e isso me retumbou e eu procurei levar isso porque meu filho tem 18, né? Uhum. E também agora vai lançar um curso, então tá, né, desenvolvendo o conteúdo dele e eu tenho essa preocupação. Essa blogueira falou o seguinte, ó, eu não sei mais se eu vou num lugar porque eu quero ir ou porque eu quero postar. Ai, que droga isso. Não é uma droga, isso é Muito. tóxico. Saiu uma recente pesquisa com influencers, 70% delas desenvolve transtornos mentais severos. Isso é o nível de toxicidade que você está falando. Então, entende? eu acho que isso é até mais grave que a comparação, ou tá derivado da comparação, porque é uma perda da tua identidade. Ou seja, tu não sabe mais quem tu é, tu não sabe mais o teu gosto, tu não sabe mais sobre as tuas preferências, porque o que tá ditando as tuas preferências é o like, né? O que tá mandando se tu vai usar uma roupa assim ou assada, é o que... Cara, É. isso é Tóxico. tóxico. Isso, muito tóxico. E quem é mais jovem que me preocupa, porque a gente já entrou nessa velha, né? Velha, já entrei com a Não. maturidade. Meu Sim, cérebro se sim. formou, se desenvolveu Sim. com outras ferramentas, né? Mais vivas, assim. Então, como vai ser? Como vai ser a tua filha, o meu filho? Né? Sim, sim. Eu acho que tem coisas que a gente ainda não sabe e não faz ideia, né, de como serão nas próximas décadas. Há 2 semanas atrás, eu estava conversando com uma menina de 24 anos. Menina, né? Pra mim é menina, 24 anos. Yeah. Né? E aí, tava perguntando dos namorados e tal, e ela disse... Ela falou, a percepção que eu tenho é que tá cada vez mais difícil. Porque os jovens adultos de 20 e tantos anos... Eles trabalham remoto, ficam dentro de casa, têm a vida deles toda ali, às vezes dentro do quarto, na casa dos pais, não sai dali. Eles têm tanto acesso a tanta coisa e é tanta dopamina que é muito trabalho sair para transar, entendeu? Então, assim, ela falou, como é que as pessoas querem se relacionar? Nudes, manda vídeo, se masturba, pornografia, acabou. Volto pro meu mundinho aqui, onde eu controlo, eu domino e não preciso de mais nada, tenho dopamina Não precisa de suficiente. envolvimento afetivo que dá trabalho. Exato. E então ela disse, até para transar, os jovens estão com preguiça. É porque dá trabalho transar, né? Você tem que se arrumar, você tem que tomar banho, aí você tem que ir lá, você tem que seduzir, você tem que encantar, né? Você tem que se excitar, a outra pessoa tem que se excitar, você tem que... Você tem que ser julgada também, o medo do julgamento. Exatamente. Então, confrontar a realidade é desgastante, né? Agora... O mundo virtual é mais simples. No mundo simples. virtual é muito simples. Então... nem transar, nem os mesmos, acho que nem o mesmo comportamento de cópula a gente vai manter, sabe? Não, já tá, eu vi uma reportagem também, nos Estados Unidos fizeram com jovens, que o jovem até de 18 a 25, eu acho, faz muito menos sexo do que há 2 décadas atrás. Vamos perguntar pro Gabriel aqui. Gabriel, é verdade isso, Gabriel? Conta pra gente, Gabriel. Tadinho. Faz menos sexo do que fazia do que as gerações, né, nessa faixa etária faziam há 2 décadas atrás. Fazem menos? Fazem menos. É hoje. isso, então bate com o que ela disse. Ela falou cada vez mais difícil, porque nem pra transar, antes até pra transar eles iam, agora nem pra transar mais eles querem, porque dá trabalho, entendeu? É mais fácil a pornografia, o nude, a troca rapidinho, pronto, acabou. Ai, isso é horrível, né? Assustador. Em termos de desenvolvimento emocional, é péssimo, né? É péssimo. Porque, pra mim, né, que sou da área dos relacionamentos,
os relacionamentos são o maior desafio da nossa existência. Uhum. É ali que a gente se confronta com nós mesmos, né? Porque o outro reflete o que eu sou, né? Uhum. Então, Me ajuda a crescer, me ajuda, né? Então, o desenvolvimento emocional, a afetividade é fundamental, né, para o desenvolvimento emocional. nós O que vai existimos a acontecer com o partir do nosso, outro. Isso. com o nosso sistema límbico? Vai murchar? Vai evoluir Eu ao não longo dos, sei, dos, dos séculos? pode ser, né? Não sei, mas eu acho que grandes mudanças estão acontecendo. As relações mudaram mais nos últimos Uhum. 30 anos do que nos últimos 3.000 anos, entende? Uhum. Então a coisa está cada vez mais frenética nesse sentido. E eu acho que a gente está meio como um trem desgovernado, assim, sabe? A gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, a gente só está indo, né? Cada um com os seus valores, crenças e com essas mudanças rápidas. Tu acha que essa... Olha, mudando agora, eu que pergunto aqui. Vai, me entrevista agora. Tu acha que isso que a gente olha para trás e vê de outras gerações não sempre foi uma sensação de todas as épocas, né? Porque eu vejo muitos questionamentos assim, a geração mais jovem é mais burra que a dos pais, não vai ter o mesmo QI. Já vi isso, mas eu já vi que também não tem metodologia para se provar isso. Mas a gente sempre fica olhando para trás e pensando, poxa, no nosso tempo não era assim. A gente, para namorar, a gente tinha que descobrir. Eu ia numa festa para o crush, a gente tinha que ir lá esperar ver se ele ia, né? Sim. Hoje eles já sabem, é tudo muito mais rápido, eles não têm Sim. esse período. Mas eu também vi minha avó, eu também vi minha mãe olhando para o nosso comportamento e achando que tinha grandes mudanças. Então eu pergunto. Sim, muita coisa está mudando. Será que esse não foi sempre o mesmo questionamento de todas as gerações? Eu acho que de um certo modo, sim, mas a minha percepção é de que a mudança, ela é exponencial. Mas muito mais rápido. Muito mais rápida, né? Assim como a inteligência artificial vai construindo uma inteligência que é exponencial, né? As mudanças também. Então, é isso que é um pouco assustador, entende? Aquilo que talvez levasse 2, 3 gerações para mudar, agora essas mudanças acontecem 2, 3 vezes na mesma geração, entende? E eu acho que é isso que é muito assustador, né? Agora me ocorreu uma explicação, me deu insight aqui de uma explicação, né? Sabe que a gente tem a teoria do meme. Meme foi descrito por Richard Dawkins em 1976. O meme, ele é análogo ao gene. Enquanto o gene é a nossa unidade replicadora biológica, o meme seria a nossa unidade replicadora cultural. Então, o meme é uma ideia que a gente adere a essa ideia e muda o comportamento. Que vem de mimetizar, é isso? Talvez, vem do né? grego... Vem do grego meme, acho que é memes, memis, que significa imitar, tá? Então, mimetizar é parecido, né? É próximo. Então, com o advento da internet, a gente teve uma propagação de ideias numa velocidade muito gigantesca. Essa foi a grande mudança que talvez a gente teve. Porque para eu levar uma notícia daqui até São Paulo ou até os Estados Unidos, uma vez demorava 3 dias, né? Opa! Às vezes meses, uma semana, às vezes Se fosse da Europa, tinha que vir de navio. Isso, não, na época do descobrimento, em 1500, que tipo, demorava meses para saber o que estava acontecendo aqui. Hoje é instantâneo. Então, essa instantaneidade fez com que esse caldo de ideias, fosse ao mesmo tempo compartilhado por milhões de pessoas em todos os lugares. Então, o que a gente tem? A gente tem uma velocidade de propagação das ideias. E aí, com isso, a gente tem uma velocidade de adesão a essas ideias. Por isso que eu acho que a gente tem a sensação, a gente tem a percepção de que o comportamento das gerações está mudando muito mais rápido. Porque talvez ele esteja, porque a internet proporcionou que as ideias se propagassem numa velocidade da luz, né? Exato. Então, as mudanças também serão na velocidade da luz, né? Que medo. Dá medo, né? Acho que a gente está mudando para outro, a gente vai virar uma outra espécie. A nossa espécie tomara, né? Porque essa também, essa sim, eu acho assim, missão humano failed.
Então agora vamos para a próxima. Então, é isso. A gente tá evoluindo. Né? Detalhe, evolução não significa melhoria, né? Não. Evolução significa transformação. Isso. Então, a gente tá evoluindo. Agora, se a gente tá evoluindo para uma coisa que vai perdurar ou que vai ser melhor adaptada, a gente não sabe. Vamos saber. Os próximos humanos da nossa espécie é que vão poder avaliar isso. Exato. Né? Quero falar agora de estratégia com você. Tem rolado muito, assim, ultimamente nos grupos que eu participo de marketing digital, né? Uma discussão, e aí eu quero ouvir qual que é a tua visão disso, né? Desses grandes gurus da internet. Tem um que todo mundo conhece, né? Que é, por exemplo, o Pablo Marçal, que entrou agora nessas narrativas, né? De super exagerar as coisas que ele faz. E aí... Tem a vertente de pessoas que falam que isso é estratégia dele, que ele está usando a estratégia Naldo, né? Que é de mentir para as pessoas ridicularizarem e isso se viralizar. E tem aquele outro grupo de pessoas que acredita que não, que realmente isso é quem ele é, né? Você... Aqui não é para a gente julgar se ele é ou se ele não é, né? Você acha que isso é uma estratégia mesmo? Você acha que é uma estratégia válida? O que você acha que o risco que é você contar com uma estratégia dessa? Porque eu acho que pode ser um tiro no pé também, né? Então, quando a gente fala de estratégia, Lisa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no objetivo. Né? Então, para eu saber se isso é uma estratégia, se ela tá dando certo, eu teria que entender, e aí eu acho que só falando com ele, né? Qual é o objetivo, né? Então, assim, se o objetivo dele é viralizar a qualquer custo, vamos dizer que a estratégia está dando certo. Boa. Né? Então, isso eu acho que a gente pode avaliar. Agora, se o objetivo é a construção de uma credibilidade para todos os públicos, talvez a estratégia não esteja dando certo, porque eu acho que existe uma fatia ali de compradores que talvez esteja ridicularizando. Tá ficando conhecido, há uma fatia de pessoas que são formadores de opinião com uma imagem negativa. Então, qual é a estratégia? Qual é o objetivo da estratégia? Esse é o ponto, né? Talvez o produto que ele venda seja um produto que cabe àquelas pessoas que uma viralização é suficiente. E isso também faz parte da estratégia. Então, o meu público precisa de quê? Precisa me conhecer, mesmo que eu seja um idiota, ou precisa me conhecer como um sábio, como uma pessoa que fornece credibilidade. O que o meu público, a fatia de pessoas para quem eu falo, compreende. Aí é que eu vou entender se é uma estratégia. Eu, por exemplo, não gostaria de viralizar daquela forma. Você gostaria? Não. Então, eu nunca, para mim isso nunca te fez ajudaria sentido. no teu negócio? Não, de jeito Então, nenhum. Eu ia falir, certamente, né? Eu nunca gostei da máxima falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Eu também não. Eu acho isso simplesmente péssimo. Não é uma estratégia que eu nunca usei na minha vida. Não quero que as pessoas falem mal de mim. Não quero que isso aconteça, entende? Até porque a estratégia de um negócio, ela não é só a venda e não é só a viralização. Exato. É aquilo que te traz retorno financeiro, reconhecimento profissional e felicidade, né? Que a gente pode falar. Realização pessoal. Claro. Então, se isso traz para ele, eu também não sei, porque eu não conheço a pessoa, sim, né? Sim, então, também não. Se isso traz realização para ele, que bom, tá dando certo. Mas talvez para mim ou para você não traria, né? Então, claro. Esse é o ponto. Sim. O que você acha que mais mudou no marketing digital, né? No que diz respeito a essa área de conteúdo? Quais foram as mudanças mais significativas que você viu ao longo dessa última década, assim? Que você diz, cara, isso aqui mudou o jogo. Mudou o jogo, total. A grande mudança para mim foi o algoritmo do TikTok. Mas veja bem. Quando eu falo veja bem nos vídeos, o meu editor coloca um vidro de veja aqui. Veja bem. Veja bem. O algoritmo do TikTok, ele é 100% construído em cima da observação da neurocompatibilidade. Total.
Então, esse conteúdo vertical, primeira coisa, porque a gente passou de consumir cinema para consumir celular. Aham. Então, isso mudou a nossa visão da perspectiva do conteúdo. Essa foi a primeira coisa. Então, ele passou a usar um formato em tela cheia. Que nem no Instagram tinha, nem no YouTube, Em lugar né? nenhum. Então, eles já identificaram isso. O segundo padrão neurocompatível que eles identificaram foi associar imagem e ritmo. Então, a gente também não tinha música era proibida, era até bloqueado quando tu usava a música, e aí eles vieram com uma biblioteca de músicas e associar ao ritmo. Aí veio a dancinha, né? A dancinha, ela viralizou porque o ritmo, ele é importante para nós. Nosso corpo é ritmado, nosso cérebro é ritmado, nossa respiração é ritmada, o coração é ritmado. Então, o ritmo nos atrai. O nosso cérebro detecta e se conecta com o ritmo. Cadência, né? Cadência, exatamente. O terceiro ponto, histórias. Então, o TikTok também trouxe histórias e rapidez. Então, a gente compreende uma ideia através de uma história muito rápido, né? Então, você tem ali 1 minuto para compreender todo um contexto com ritmo, metáfora e verticalidade, e no seu bolso e na sua mão. Então, tudo isso foi uma mudança muito grande. Não é no jogo, mas na forma como as pessoas passaram a enxergar o conteúdo. E aí, o TikTok trouxe essas ferramentas que permitiram qualquer um se transformar num editor de vídeo. Então, eu acho que esse conjunto Democratizou, né? democratizou e mudou muito, transformou pessoas comuns em produtores de conteúdo genial. Então, eu acho que a grande mudança é a produção de conteúdo, ela virou qualquer pessoa e ela virou o usuário do produto. Isso também é importante com essa democratização. O usuário do produto virou o criador do conteúdo. Então, o jogo virou aí, né? Super, super. Qual você acha que é o futuro da produção de conteúdo? Sim, o que vem nos próximos 5 anos? Eu acho que vai intensificar isso que a gente chama de user content generation. A gente vai ter cadeias ali. A gente já está vendo grandes... Você pode explicar um pouquinho para elas o que é user content generation? É o conteúdo criado pelo próprio usuário, né? Do usuário de um produto. Então, a gente vê que o próprio marketing de influência, ele deriva disso, né? A gente tem marcas pagando pessoas para produzir o conteúdo que elas usam a respeito daquelas marcas ou a respeito daqueles produtos. Então, isso eu acho que esse é o futuro. Inclusive, nos Estados Unidos, essa já é uma profissão, tá? Sério? Sério. As marcas mandam produtos para casa das pessoas e as pessoas produzem um conteúdo e as marcas pagam pelo conteúdo produzido por essas pessoas nas próprias redes, dependendo do alcance. Então, veja que não é mais public post, é assim, Usuário mesmo, né? Usuário mesmo, eu Caraca. fiz receita com esse liquidificador, olha o que eu fiz, olha o que eu trouxe. A gente já está consumindo esses vídeos. Sim, a gente já tá, A gente já tá. E aí, esse conteúdo, ele é comprado pelo próprio fabricante ou pelo próprio vendedor e utilizado nas plataformas, inclusive, assim, no próprio e-commerce, na plataforma de venda. Review, né? Exatamente. Sim. É um review autoral e que a marca nunca vai produzir tão bem quanto o criador. A marca nunca vai conseguir contratar um copy que seja tão bom quanto a própria pessoa que usa o produto. Exatamente. Fantástico isso. Fantástico. Eu recebo uns patrocinados agora, que é bem nessa linha, que é da Amazon, dos Estados Unidos. Exatamente. Que é só review das compras. Então, ela compra uma mala lá que abre, daí aparece a mulher fazendo a mala, tal, e botando, como se fosse a minha amiga ali, Isso a aí vizinha. foi
foi Uau. uma criadora que criou esse sistema e viu que era neurocompatível, porque a gente fica vidrado naquilo, né? Fica. A gente fica ali assim, toque, 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 aquilo tem som, tem... Então, esse é o ponto. Não, e a coisa tá tão séria que meu marido faz uns vídeos de comida, porque ele gosta, mas ele nem tem um perfil, só que ele fez um vídeo de um churrasco, e aí o cara da faca que ele usou entrou em contato. Não sei nem como é que, tipo, o Instagram dele é Tá super brincando? pequeno. Aham. Caraca! Quanto tu quer por esse vídeo que tu usou a faca pra cortar? Porque, Mas ó, ele virei marcou? blogueiro. Mas ele como é que o cara Alguém descobriu? viu e Aham. mandou e foi. O pai tem um perfil super pequenininho, mas aquele vídeo teve um alcance, sabe? Aquelas coisas que... E aí alguém viu e alguém mandou. Então, esse é o ponto. É o pai que virei blogueiro. Ah, que legal! Que legal, que legal. Hoje, se você quer ameaçar uma marca, pega o teu celular na mão, né? Então, é isso. Já era. É esse o ponto. É esse o ponto. Que poder, né? Poder. Que poder que a gente tá dando pro usuário, né? Uhum. Mas eu acho que é justo, não é? Porque é um poder, é um poder, mas é um poder baseado, assim, na realidade, né? Então, eu acho que chegou a vez das marcas terem, de fato, Uma responsabilidade. responsabilidade. Sim, muito, muito bom a gente falar sobre isso. Ontem, eu não sei se você viu o novo anúncio da nova campanha do Burger King. Vi. Cara, que polêmica, né? Que tá Então, gerando. E isso é que eles queriam, né? Ou tu acha... Isso sim é Isso, é estratégia. estratégia. É. É estratégia. Sim, com certeza. Ali eu não tenho dúvida. Eu até tive dúvida há um tempo atrás, eu postei sobre isso, sobre uma campanha da L'Occitane que usou um caju. Tu viu essa? Não vi. A L'Occitane usou um caju, e o caju era a Grazi Massafera, e a Grazi ia pegar um caju no cajueiro, só que o caju estava preso pela castanha. Uhum. Só que o caju não é preso pela castanha, ele é virado a castanha para baixo, né? Sim. E aí aquilo viralizou e muita gente falando mal e tal. E aí teve gente que falou assim que aquilo foi estratégia. Eu acho que naquele caso não foi. Eu acho que naquele caso foi um erro Engano. mesmo, de Uhum. quem gravou, foi gravado no estúdio, claramente um chroma key. Então eu acho que alguém Se enganou mesmo. alguém se enganou em fazer com o cajueiro, e uma pessoa de apartamento que nunca viu o cajueiro. O que é bem comum hoje em dia. O que é super comum. E eu, Aham. inclusive, eu nem sei, eu aprendi ali, eu enfatizei ali que o caju não era preso, porque talvez eu Era de pensasse a cabelo. mesma coisa. Sim, sim. E aí, então, naquele caso, virou uma estratégia que eles aproveitaram o erro para... Mas eu acho que nesse caso aí, não. Eles usaram realmente o Kid Bengala. O Kid Bengala, né? A Eu não achei de bom gosto, sabe? A crítica maior tá sendo essa, né? Mas... É você pegar um apelo sexual sabendo que é uma marca consumida por crianças. Então, tem um apelo muito sexual de trazer o Kid Bengala. Mas eu acho que, sei lá, se a criança entende, eu não sei. Eu não achei de bom gosto, mas eu achei que a viralização pode ter sido positiva para as vendas. Tá, entendi. Não dá pra saber. Já no caso do Bis, já foi bem preocupante, né? Eles nunca imaginaram, acho que seria um tiro no pé. A estratégia lá do... aquela eles pegaram sim. o Felipe Neto lá naquela época das eleições. Isso, aquela foi ruim. Sim, foi péssima, né? Foi péssima. Aham. Muito bem, Rê. Deixa eu ver o que mais que eu quero te perguntar. Vou aproveitar, né, que eu tô aqui com essa especialista, meu Deus do céu. Eu acho que se você fosse hoje, pudesse pegar essa profissional, né, que talvez vai ser a terapeuta que vai assistir esse nosso podcast, e você pegasse uma profissional, uma terapeuta, psicóloga, psicanalista, que quisesse começar hoje a trabalhar nas redes sociais, qual seria o primeiro passo que você diria para ela? Assim, por onde ela começa? Para você, Regiane. Eu sempre gosto de falar que o começo é a estratégia, né? Mas qual que é o começo da estratégia? O começo da estratégia é a gente pensar em qual é o objetivo, né? Então, qual é o objetivo profissional dessa pessoa? Ontem eu conversava com uma médica lá da Like e ela disse assim, não mudei de objetivo porque eu queria ficar famosa, mas agora não quero mais. Então, a gente tem que ter essa clareza. Qual é o meu objetivo? E o que eu estou disposta a entregar
por esse objetivo. Qual é o preço que eu estou disposto a pagar, Qual é né? o preço que eu estou disposta a pagar. Então tá, eu quero mais pacientes, então eu vou utilizar as redes para desenvolver a minha visibilidade, né? Para mostrar ao mundo a minha autoridade e o meu conhecimento. Maravilha. Então a gente já entendeu que é esse o passo. Primeira coisa que eu faria era explicar para essa profissional que ela precisa ter um posicionamento claro, ou seja, ela precisa dizer, ela precisa ser apontada pelas pessoas. Ah, a Lisandra, aquela psicóloga que fala para mulheres separadas. Então, isso é muito importante. Mesmo que na clínica você atenda de Todo tudo, mundo. você tem que, nas redes, ser reconhecido por um assunto, por uma bandeira que você defende. Então, esse é o ponto. Qual é a bandeira que você defende? Escolhe uma e vai naquela. E depois você vai, ao redor dessa bandeira, você vai desenvolver os assuntos, você vai desenvolver os temas que vão te ajudar a erguer essa bandeira. Então, dessa forma, você vai se tornar conhecida, você vai se tornar um ícone. Então, um exemplo, vou falar sobre narcisismo, porque é um assunto que eu atendo muito no meu consultório, mas eu não atendo só narcisista, ou não atendo só vítimas de narcisismo. Eu atendo várias, né, pacientes com N Ansiedade, depressão, outras exatamente. coisas. Mas eu vou falar sobre narcisismo porque é o meu assunto de estudo, é um assunto que eu domino, é um assunto que eu gosto, é um assunto que está em alta, as pessoas estão falando mais sobre isso, as pessoas estão aprendendo a se proteger, está, né, no Zeitgeist do momento, esse assunto. Então, escolher esse assunto, se posicionar nele, isso é muito importante. Porque se um dia você ficar falando para mães, um dia você ficar falando para mulher separada, um dia você ficar falando de ansiedade, um dia você... Se você ficar pulverizando, você não será reconhecida como a terapeuta que... Tananana. Então, essa seria a primeira coisa. A segunda coisa que eu diria é, tenha uma big idea. Porque posicionamento não é big idea. Posicionamento, a escolha do seu nicho, vou ser reconhecida como, é o seu posicionamento. A big idea é uma coisa que você coloca no seu conteúdo que só você tem. Então, assim, sabe aquela coisa do pondé, por exemplo, sarcasmo? É uma coisa difícil de trabalhar, mas é característico. Às vezes você vê uma frase e sabe que é dele, né? Ou então o professor Cortella, que eu gosto de citar também, que desenvolveu na dialética uma forma de falar que é imitável, né? Então, quando você começar a ser imitado, é porque o seu conteúdo tem uma big idea. E isso é uma coisa que a gente pode não chegar nessa big idea no dia 1. Você tem que observar e você tem que colocar... eu apareço sempre com os óculos enormes. Tem uma advogada que a gente gosta, que a gente conhece, que ela tem uns óculos enormes. Então, qual que é a marca, a ideia que diferencia o seu conteúdo? Pode ser o humor, tem várias coisas, mas você tem que escolher uma. Então, esse casamento do posicionamento, levantar essa bandeira e dessa big idea, costuma dar certo em 99% dos casos. E que eu acho que o que você falou, você não descobre no começo. Não. Né? Você descobre quando você entra em campo e começa a atuar. Aí você vai se achando, se encontrando. Porque no começo você vai se espelhando, né? De fazer isso, fazer aquilo. É aquele hobby como artista, né? O começo. Até que você começa imitando. Isso. Até que você encontra o teu jeito, né? O teu jeito de Exatamente. falar aquilo que as pessoas falam. Nossa, é incrível quando você fala assim. Ou eu gosto de você porque você fala de tal jeito, né? Ou porque você sempre faz tal coisa. Aí você começa a entender qual é a tua big idea, né? A tua marca. Super legal isso. Super Quando legal. eu comecei, eu chamava as pessoas de cara pálida. Depois eu parei, porque eu não sei, eu perdi a vontade. Porque é importante que a sua big idea também, ela respeite aquilo que você, no momento, quer expressar, né? É uma ideia. Depois eu parei e falei... Daí, outro dia, uma pessoa perguntou, Rê, tu não chama mais ninguém de cara pálida? Eu falei, isso era lá no começo. Não faz Agora, mais sentido. Não faz mais sentido pra mim. Sim, claro, a gente também vai se atualizando, né? Ótimo, muito bom. Minha querida, a gente já falou 1 hora? Ai, meu Deus do céu, né? Então, parece que falamos 5 minutos.
Regiane, obrigada pela tua Ai, disponibilidade, eu por que ter aceito esse agradeço. convite, por ter aqui compartilhado um pouco da tua experiência, do teu conhecimento, né, dentro dessa ciência que é o neuromarketing, dentro da tua especialidade. Parabéns pela profissional que você é, pela empresa que você construiu e pela mulher que você se tornou. Eu te Ai, admiro muito, obrigada, Elisa. Eu aprendo muito também, com você. eu admiro muito o teu trabalho e esse convite foi um presente para mim. Obrigada. Ah, obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Vamos já fazer um Só me próximo chamar. tópico. Tá bom. Obrigada para vocês. Sigam lá a Regiane Toigo, principalmente, né, se você está aí começando a tua carreira no marketing digital, começando a se posicionar ou quer construir um posicionamento, a Regiane tem um perfil totalmente voltado para isso. Tem inclusive uma agência, né, agência Like, se Uma você quiser. incubadora de experts. Uma incubadora de experts, adorei esse nome. Regiane Toigo. Beijo e até o próximo episódio do Podlis.